eu me chamo Renato Atias e, durante os anos de 1999 e 2000, juntamente com um colega antropólogo do Goldsmiths College de Londres, nós realizamos uma produção audiovisual na região de Alenquer, Santarém e Belém sobre a presença judaica na Amazônia. É um documentário que foi feito com o principal objetivo de mostrar a um público fora dessas regiões a existência de comunidades judaicas na região amazônica. A preparação, a organização das filmagens e do roteiro, basicamente fui eu que organizei, uma vez que o Steve vinha de Londres e tinha pouquíssimo conhecimento na região. Por que nós dois? Como antropólogos, doutores em antropologia, tanto ele como eu, nós conhecemos essa região de um aspecto relacionado às populações indígenas, no meu caso, bastante bem, sobre as populações indígenas nessa região. Portanto, um grupo étnico diferente de um grupo dos brasileiros, da maioria das pessoas que habitam nesses municípios. Steve fez a pesquisa de campo dele nessa região, basicamente, praticamente, trabalhando com um grupo social muito importante, que são os caboclos. Ele, evidentemente, não tinha conhecimento da presença judaica de mais de 200 anos nessa região amazônica. Então, isso foi um dado para que a gente pudesse colocar na produção fílmica, nessa produção fílmica, essa realidade não só da presença judaica na Amazônia, mas também sobre o impacto dessa presença em todos os aspectos da vida social do amazônida, das pessoas que nasceram na Amazônia. E grande parte, praticamente toda a população judaica vivendo na Amazônia, já na sua segunda, terceira geração, já completamente enraizado com a cultura amazônica. Nós começamos as entrevistas a partir da cidade de Santarém. Santarém vai ser um foco central no projeto de pesquisa. Filmamos, conversamos com as pessoas, todas as pessoas que nós entrevistamos entre 99 e 2000 foram pessoas que estavam vivendo a vida cotidiana na sua comunidade, na sua relação com a cidade. Então, foi uma seleção de pessoas que estão lidando principalmente com a atividade comercial, donos de lojas vendendo peças de carro, peças de bicicletas, peças para fotografia, que são pessoas que conhecem, evidentemente, toda a história, não só de Santarém, mas dos arredores do Baixo Amazonas. Então, essa região ela é conhecida como Baixo Amazonas. Uma parte da pesquisa que eu acho importante nesse documentário foi a situação ou a realidade econômica em que essas populações ficaram envolvidas desde a sua chegada, a viverem nesse território, a partir dessa chegada, com a relação com o comércio. Então, nós vamos dar uma ênfase no comércio, o comércio, principalmente o comércio regatão, o comércio de rios. Então, grande parte, eu diria, talvez a totalidade desses judeus marroquinos que se estabeleceram no rio Amazonas, principalmente nessa área que eu conheço muito bem, que é o Baixo Amazonas, porque eu me criei em Alenquer, quer dizer, eu passei toda a minha infância em Alenquer e convivendo com as pessoas de Santarém e do Tapajós. Então, e, sobretudo, convivendo com pessoas de outras etnias, vindos de fora. Então, isso facilitou um pouco o contato e facilitou um pouco para que a gente pudesse discutir de uma maneira mais visual possível essa realidade de inserção num contexto amazônico, mas, sobretudo, de inserção dentro da comercialização
de produtos extrativistas na Amazônia. E aí os judeus realmente fizeram uma rede, que eu considero talvez a rede mais importante do comércio internacional na Amazônia, constituída pelas presenças judaicas dos judeus marroquinos. Não é que eles já chegaram para aprender. Na realidade, por exemplo, grande parte dos judeus que vieram para essa realidade amazônica já tinham um rio, como é o caso da nossa família, que vem de Salé, o rio Burengreg, que divide, né, várias municipalidades no Marrocos, e que é um rio que tem praticamente quase 200 quilômetros, e esse sistema de comercialização já existia no Marrocos, então foi uma questão de uma readaptação, no caso do Baixo Amazonas. Então, isso é muito interessante de perceber, essa relação desses comerciantes judeus, ribeirinhos, morando, né, nos municípios no Baixo Amazonas, de buscar a utilizar-se de um produto e fazer desse produto central na sua relação comercial. E acho que, talvez, para terminar um pouco dessa apresentação, a castanha, que nós conhecemos aqui como castanha do Pará, mas que é conhecida também fora do Brasil como castanha do Brasil, ela será um comércio, né, uma commodity, que vai ser um sucesso em todos os sentidos, e é um sucesso até hoje. Então, até hoje, por exemplo, em Belém, a principal empresa que comercializa a castanha do Pará é uma empresa de filhos, né, que estão na frente agora, de filhos de judeus marroquinos que chegaram ainda no século passado e que se estabeleceram na Amazônia. A empresa vai completar quase 100 anos, né? Eu acho que daqui a 2 anos, 100 anos de uma internacionalização de um produto, de uma commodity completamente amazônica no comércio internacional. Então, eu acho que vocês vão ver esse filme, esse documentário, que tem esse caráter de levantar, de produzir, proporcionar esse debate sobre um grupo étnico completamente diferenciado em relação aos vizinhos, né? E, sobretudo, inseridos totalmente na região amazônica como eles estão. Então, vão ter casos, mas vão ter também comentários. As pessoas que foram entrevistadas, elas vão tocar, sobretudo, nessa realidade ribeirinha e nessa realidade relacionado a um impacto econômico que são produzidos com a presença dos judeus na Amazônia, que são produzidos na Amazônia até hoje. A maior parte dos judeus aqui da Amazônia, do norte, eram marroquinos. Eu acho que 99% ou mais eram do Marrocos. Dificilmente você encontra em Manaus, em Belém, um Ashkenazi. Se retrair. É meu modo de pensar, eu não sei. Porque veio por Tapajós. Tapajós era um lugar praticamente morto. O que levantou Tapajós foi Itaituba no ciclo do ouro. Itaituba tem muito judeu também. É que eles estavam cada vez mais longe. Todo sábado ele frequenta a sinagoga lá. E agora eles aprenderam o idioma hebraico.
Se um dia eles voltarem para cá, eu pretendo conversar com eles e aprender um pouco para poder ter mais participação na sinagoga. As palavras que eles usam geralmente assim, como a gente consegue a manter essa tradição do judeu, uma vez que ficou mais ou menos extinta, né? E renasceu, e vamos dizer, que não abalou, não abalou, assim, vamos dizer, a vivência do descendente de judeu. Sempre ficaram como eram, procuraram se esquivar, se esconder, vamos dizer, da religião. Todos assumem, né? Para não dizer, não sou eu. Mas não, todo mundo que é descendente judeu assume. Não, a vida do judeu é a mesma. A tradição vem de longe e está até hoje. Não mudou nada. Faz parte da comunidade. Tem gente que não sabe hebraico, mas reza em hebraico. Reza em hebraico. Porque ele aprendeu a ler hebraico. Se a gente ensina o Aleph Beta, ensina as orações, mas ele não sabe por que ele está lendo, ele não sabe o que significa aquilo. Dificilmente um judeu, na época, não sei agora, deixava outro morrer sozinho. Se soubesse que tem lá, no tal canto, que desce para ir, o outro judeu ia lá. Se soubesse que a pessoa estava mal, ia buscar qualquer coisa. E também muitos, na maior parte, quando chegavam um judeu de outra parte desconhecida, com dificuldade, alguma coisa, ele dava assistência. Havia essa solidariedade, não sei se ainda tem agora. Fundou, depois de um certo tempo destabelecido, ele viu 2 judeus morrendo sem assistência médica, sem assistência religiosa, sem assistência, sem ter o que comer. Então ele fundou a Rebraga Emilut Hassadim. Quando esses judeus vieram para cá, pelo menos o que eu conheci muito, por exemplo, eu conheci um pouco da história do papai, do seu Jaime, a dedicação deles era tremenda pelo trabalho. E o trabalho no interior era um trabalho diuturno praticamente. Não tinha férias, não tinha nada. Esses homens viviam dedicados ao trabalho. Talvez isso tenha sido um fator determinante, quer dizer, o estado de desesperança que eles vieram do país de origem, não é? De absoluta necessidade de reconstituírem aqui as suas vidas, ou constituírem aqui a sua vida, fez com que eles se voltassem muito mais para o trabalho. Talvez tenha havido realmente, no caso do meu pai, por exemplo, o grau cultural dele era pequeno, não é? Ele gostava de ler muito, talvez isso tenha facilitado a vida dele, mas o grau cultural dele era muito pequeno, e isso tenha dificultado esse entendimento dessa outra necessidade da educação, essa coisa toda, além do que eram poucos judeus. Mesmo naquela época, o número de judeus presentes numa comunidade, por exemplo, eram poucos. E havia ainda a necessidade do ensino, o melhor ensino, e eles deslocavam. Por exemplo, no caso do meu pai, deslocou a primeira família para Manaus, depois deslocou para Belém. Os filhos do seu Jaime Berisha foram educados, por exemplo, em Belém. Mas o pai sempre ficando. Então sempre havia essa dissociação, né? O pai ficava trabalhando aqui, a família ficava lá, então nunca havia essa coisa de rezar em família, sempre houve essa. Gogas todos os sábados, as Páscoas, agora estamos na próxima dia 19, a primeira noite de Pêssah, né? Se faz aquele jantar bonito, como sempre, os marroquinos faziam, né? Aí quando for na 19 à noite, dia 20 é na sinagoga, depois da sinagoga cada um se dirige para sua casa, à noite vai para a sinagoga só para arbitros, depois volta para as casas a segunda noite. Aí sábado e domingo já começa uma vida natural. É na realidade, por exemplo, onde o nosso elo é mais fraco, porque olha como nós estamos distribuídos. Eu tenho um irmão em obra, que é o Fortunato Chocro.
O outro está aqui, que sou eu, Carlos Chocron. O outro irmão está no Rio, que é o Jacques Chocron. O outro irmão está em São Paulo, que é o Max Chocron. A outra irmã está em Recife, que é a Ruth Chocron. Quer dizer, muito difícil o acesso. No meu caso, para a capital do estado aqui está 1 hora de avião. Tanto para mim me relacionar com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe mora no Rio. E eu tenho a infelicidade de ser funcionário público, judeu burro. Então, quer dizer, é muito difícil esse elo, pelo menos desse convívio mais de perto. Porque geralmente o judeu tem muito esse negócio, pelo menos na minha família, da minha mãe, de casar primo com prima e um amigo daqui. Aquelas judias mais velhas sempre, a minha avó, por exemplo, era mestre disso, de fazer um casar com o outro, né? Mas a gente estava um pouco longe disso. Eu casei com uma moça na qual ela foi convertida em o Rio para poder casar, porque naquela época os familiares davam muita pressão. Eu fui noivo com em 1953 estava noivo com uma moça, aí a pressão foi tão forte que me deportaram para o Rio durante um ano para esquecer essa moça. Mas quando chegou em 59, me casei com outra. Aqui casou com uma não judia, porque era muito difícil encontrar nesta região família judaica. Porque a gente pensa, uma cidade é pequena, então fica fácil, por exemplo, as pessoas conseguirem ligar os fatos por causa da descendência, né? Ah, é neto do Zé Serruia, então consegue levar em frente, mas e alguns pela característica. Existe sim aquelas coisas que é mais folclórica, de dizer que são pessoas trancadas com dinheiro, porque o judeu é muito mais trancado, mais econômico. Ele tem esse lado que eu acho que também é um pouco da pessoa e um pouco da educação, né? Muito família, isso aí existe. Aquela união da família, sempre se confraternizando, sempre junto. Isso aí é um aspecto que a gente observa que isso é muito da família hebraica. Aquela preocupação de manter sempre unido o patriarca, né, com a família. A questão dos interiores vai muito da questão da tradição. Como ela colocou antes, em Óbidos tinha um centro que era uma casa que todo mundo ia para lá. Hoje em dia já não tem tanto assim. Então o pessoal querendo, vem para cá para Belém. Não tem mais a casa daquela senhora judia, tem que vir para Belém, que é o ponto de referência hoje em dia. Na Amazônia, e mais propriamente em Belém do Pará, em 1810, em torno disso. E se dirigiram para os interiores, aliás, vários interiores, como Alenquer, Óbidos, Moaná, uma série de locais. Quando os filhos iam crescendo, eles iam precisando vir para a cidade principal para eles cursarem escolas mais adiantadas e começaram a se integrar na sociedade. Em minha opinião, muito bem. Há um relacionamento muito bom, perfeito, entre todos os paraenses em várias religiões. Que primeiro em Belém não havia ortodoxo, só o liberal em Manaus, não tanto liberal, né? O liberal é aquele que fuma o sábado, que come tudo, né? Eles aceitavam um pouco, até tinha conversão, se convertia. Hoje já está mais difícil a pessoa se converter, precisa em São Paulo, o ortodoxo não aceita e aquela coisa danada. Os filhos têm problema. A gente vê um respeito muito grande por algumas religiões evangélicas.
Algumas religiões evangélicas, como a Assembleia de Deus, eu posso citar, eles têm um respeito muito grande pelos judeus. Eles acham que os judeus já estão com o seu lugar garantido, basta só dar um retoquezinho, se ajeitar. Então alguém diz que é o povo escolhido. Então nós temos um respeito por muitos, mais pelos evangélicos do que pelos próprios católicos. O relacionamento sempre foi muito cordial e muito respeitoso. Não havia assim interferência direta nem crítica, apesar de na religião hebraica não se aceitar Cristo como Salvador. Mas isso era de menor importância, porque nós nunca levamos assim ao pé da letra essa dificuldade. Nunca houve dificuldade de religiosidade entre meu pai e minha mãe. Por não ter aqui contato, vamos dizer, não tem aqui uma sinagoga, coisa assim que valha, vai se afastando. O meu irmão que mora em Belém frequenta a sinagoga. Olha, eu acho que pela lógica e pelo que nós estamos vendo da história, a comunidade não tem assim uma perspectiva de crescimento aqui, mesmo porque houve muita assimilação, houve os que ainda mantinham a tradição foram embora para centros que pudessem praticar a religião. E então eu não vejo como um crescimento, alguma coisa aqui por causa disso. Eu não sei que venha algumas pessoas morar aqui e tudo, mas não vejo como perspectiva isso, não. Judeu, mas eu não me sinto, como se diz, não, religioso sim, não me sinto, a palavra certa, está na língua, não sai, Tradição. Não, a tradição a gente cumpre. Se eu não me sinto assim, carola, vamos dizer. Tem outra expressão, mas eu me sinto carola. Eu tenho vergonha disso aí, porque um determinado tempo o judeu foi muito perseguido, assim, achavam que ele era ladrão, sabe como é, né? Ou então que ele queria se aproveitar do que é. Então tinha essa ideia que a gente procura tirar isso e mostrar que não é assim. Pelo menos aqui eu acho que todos os descendentes de judeu, todos são gente honesta. Não conheço ninguém preso ou existe isso. Com certeza, por ter enganado alguém ou deve entrar um dia não existe. E eu não sei se o que eu estou falando é uma verdade, mas de certa forma a gente colhe nesta região o outro lado da moeda, que é mais ou menos assim, se vocês já estiveram por cima, se eu puder fazer alguma coisa para vocês ficarem por baixo, nós vamos fazer, mas isso é muito sutil. É sutil, como eu digo, eu nunca fui agredido assim de uma forma, ou pedido para sair de algum lugar, ou alguém chegar, não sei o quê, blasfemar, não, nunca aconteceu. Vinha de lá para fazer fortuna no Brasil, que era o paraíso, né? E chegava aqui, encontrava malária, febre amarela e outras coisas. Atrasada, mas havia muita cultura aqui. Havia teatro e as pessoas eram cultas por natureza. Aqui tinha músicos natos, poetas natos, escritores natos. Quando acabou toda essa parte, os judeus que não se sentiam bem no local onde eles estavam, eles foram para Israel. Os judeus que ficaram são aqueles que foram muito bem acolhidos, que é o nosso caso. Quer dizer, ficamos só já nós aqui. Às vezes tem passagem de pessoas que passam, às vezes vem transferido, passa pouco tempo, vão embora.
Mas os judeus não ficaram aqui. Foram para outros centros maiores. Aqui eles não se organizaram, ninguém tem assim, uma confraternização. Quando tem amizade com uma pessoa assim, por pertencer, nós somos do Rotary, mas não é organizado, mas é descendente de judeu, quer dizer, agora vai ter a festa do dia 20, como é o nome? Então, dizer, ninguém participa, ninguém. Não tem assim, uma confraternização dispersa, com certeza. Como uma pessoa da Amazônia vivendo lá, não houve uma experiência assim diferente. O que houve é que os israelenses conhecem muito o Rio de Janeiro, conhecem a Bahia, que é um dos locais que eles mais visitam. Então, quando eu falava que era da Amazônia, eles se surpreendiam como que eu fui para Israel sendo da Amazônia. E muitas vezes chegavam a me perguntar se eu via índios, se tinha crocodilo na rua. Muitas vezes eu levava isso até pelo lado da brincadeira, porque eu sei que as pessoas não têm muita noção do que é a Amazônia. Eu penso que a Amazônia ainda é só isso, a Amazônia já está bem desenvolvida. Então, a experiência que eu tive nesse lado foi até de explicar bem para eles que a Amazônia tem um certo progresso, não é ainda bem desenvolvida, mas nós temos as coisas básicas que tem em todos os lugares, né? Então, até às vezes brincava com eles, olha, eu sou índia, e brincava, mas só para eles terem uma noção de que os índios não estão cruzando a rua, nem tem crocodilo no meio, como eles pensam.